Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 23 de maio. O ministro Alexandre de Moraes determina que o ex-deputado Daniel Silveira comece a cumprir a pena de reclusão imposta pelo Supremo. A determinação ocorre após a Corte ter anulado o indulto concedido a ele por Jair Bolsonaro. Esse é um dos destaques de hoje, que você acompanha também nesta edição. Ministro Gilmar Mendes libera pedreiro acusado de homicídio com base apenas em boatos de ser julgado pelo Tribunal do Júri. STF nega liberdade a acusado de tentar matar advogada em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Conselho Nacional de Justiça abre processo administrativo disciplinar para apurar conduta de juiz do caso Mariana Ferrer. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o início do cumprimento da pena de reclusão imposta pelo STF ao deputado Daniel Silveira. Ele foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão por ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. Segundo o ministro, com a anulação do indulto concedido a ele por Bolsonaro e o trânsito em julgado da condenação, não há mais obstáculo ao início do cumprimento da pena. Daniel Silveira já estava preso preventivamente por descumprir medidas cautelares. Agora ele deverá ser submetido a exames médicos oficiais para o início da execução da pena e terá descontado o período em que esteve preso preventivamente. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo, liberou um pedreiro do Paraná de ser julgado pelo Tribunal do Júri por homicídio com base em testemunhas que apenas ouviram boatos sobre o crime. Quem conta essa história é a repórter Viviane Novaes. O pedreiro de Curitiba foi acusado de assassinar um homem num bar. Ele chegou a ficar preso quase 8 meses. O juiz do caso decidiu que o pedreiro não deveria ser julgado pelo Tribunal do Júri, porque as testemunhas não viram o crime. Apenas disseram no depoimento que ouviram falar que o pedreiro seria o assassino. O Ministério Público do Paraná recorreu da decisão no Superior Tribunal de Justiça e o STJ determinou que o pedreiro fosse mesmo a júri popular. Alegou o princípio indúbio pro società, ou seja, na dúvida sobre a autoria do crime, a acusação deveria ser admitida a favor da sociedade. Mas a Defensoria Pública do Estado não se conformou com essa decisão e entrou com o habeas corpus no Supremo Tribunal Federal a favor do pedreiro. O relator ministro Gilmar Mendes restabeleceu a sentença lá do início de que o pedreiro não deve ser julgado pelo Tribunal do Júri. Segundo o ministro, a dúvida sempre se resolve em favor do réu, de modo que é imprestável a resolução em favor da sociedade. Gilmar Mendes afirmou que o suposto princípio indúbio pro società, invocado pelo Ministério Público Local e pelo Tribunal de Justiça, não encontra qualquer amparo constitucional ou legal e acarreta o completo desvirtuamento das premissas de valoração da prova. O ministro destacou que a decisão não impede uma nova denúncia se surgirem novas provas. O Supremo negou um pedido de habeas corpus a homem que tentou matar a própria advogada em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. O crime ocorreu em janeiro do ano passado. Daniela Ramalho. A decisão foi do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. A conversão de prisão em flagrante para preventiva foi baseada na gravidade da conduta do acusado, que além dos disparos a queima-roupa, tentou estrangular a vítima depois de ter sido desarmado por ela. A tentativa de homicídio foi em janeiro do ano passado. Nas imagens de câmeras de segurança, é possível ver o acusado entrando no escritório num shopping de Campos dos Goitacazes. Ele atira 4 vezes contra ela. O motivo seria porque ele não queria pagar os honorários de um processo de inventário e a advogada teria conseguido na justiça a reserva de bens dentro do processo para garantir o pagamento. Aqui no STF, a defesa argumentou que o homem não ofereceria risco à instrução do processo. Mas o ministro André Mendonça considerou o histórico de violência do acusado. Um dia antes da tentativa de homicídio, ele também agrediu uma ex-namorada que precisou ser atendida num pronto-socorro.
O ministro destacou que em menos de 24 horas, o homem foi responsável por provocar a internação hospitalar de 2 mulheres, o que revela que ele é uma pessoa extremamente perigosa. De modo que a prisão cautelar é a medida mais adequada para a garantia da ordem pública. Está em análise na segunda turma do STF o processo que discute a validade de oitiva de réu que fechou acordo de delação premiada. O caso diz respeito à Operação Lava Jato. Repórter Marta Ferreira. A defesa de Jorge de Oliveira Rodrigues, ex-gerente executivo de marketing e comercialização da Petrobras, tenta anular a oitiva do ex-funcionário da estatal, Rodrigo Garcia Bercovitch. Os dois respondem por lavagem de dinheiro e corrupção passiva e ativa. Só que Rodrigo Garcia fechou um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. A defesa de Jorge de Oliveira então recorreu ao Supremo, alegando que a oitiva provocaria a reabertura da fase de instrução do processo, indo contra a tese de que o delatado deve falar depois do delator. Assim, deveria ser anulada por representar ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. O caso foi analisado pela segunda turma. O ministro Edson Fachin é o relator, que negou o pedido por entender que o procedimento adotado pelo juízo de origem encontra-se em consonância com a essência da orientação do Pleno do Supremo Tribunal Federal. O juiz de primeiro grau demonstrou a necessidade e adequação da diligência determinada para a elucidação de pontos controversos que se originaram na instrução criminal. E, ao deferir a medida, assegurou ao recorrente e aos demais réus, a possibilidade de requerer a realização de novo interrogatório após a oitiva do colaborador premiado, fecho a citação. Por isso, diante das particularidades deste caso e dessas circunstâncias que narrei, reafirmo a decisão agravada no sentido de que não há ilegalidade a ser sanada pela presente impetração. O ministro Gilmar Mendes divergiu do relator por entender que houve violação da boa-fé objetiva. Ainda que as negociações tenham sido sigilosas, o argumento utilizado pelo Ministério Público para requerer o depoimento ocultava as tratativas negociais. Tanto era inválido que foi indeferido pelo magistrado em 16/1/2020. No entanto, a partir da notícia quanto à homologação da colaboração premiada de Rodrigo Garcia Bercovitch, ocorrida em 22/1/2020, data posterior, pode-se inferir, acredito, a ausência de boa-fé objetiva do pedido de oitiva formulado, porque não se tratava a evidência de novidade para o Ministério Público, que conduziu as negociações e requereu a homologação da colaboração premiada do coacusado, agora declarante de ocasião. O que houve foi a negociação paralela de benefícios com o colaborador, excluído da relação processual anteriormente, com a finalidade de surpreender a defesa. Depois do voto do ministro Gilmar Mendes, o julgamento foi suspenso após um pedido de vista do ministro Nunes Marques. CNJ abre processo administrativo disciplinar contra juiz do caso Mariana Ferrer. Assunto para o próximo bloco. Até já. O Conselho Nacional de Justiça abriu hoje o processo administrativo disciplinar contra o juiz Hudson Marcos para apurar a conduta do magistrado no caso Mariana Ferrer. Confira na reportagem de Renato Rosa. Os conselheiros avaliaram a revisão disciplinar contra o juiz Hudson Marcos. O magistrado de Santa Catarina é acusado de ter sido omisso no caso da promoter Mariana Ferrer. Em 2018, ela afirmou à polícia ter sido estuprada por um empresário durante um evento em que trabalhava. Na audiência de instrução, Mariana teria sido constrangida e humilhada. Excelentíssimo, eu estou implorando por respeito, no mínimo, nenhum de acusado. Para o relator do caso no CNJ, conselheiro Sidney Madruga, o juiz Hudson Marcos não atuou com firmeza. Nenhuma atitude do magistrado foi suficiente para restabelecer a ordem e evitar a vulnerabilidade da depoente. Ainda segundo o conselheiro, o que se viu foi um verdadeiro quadro de falta de respeito.
7 conselheiros votaram a favor da abertura do processo administrativo disciplinar contra o magistrado. Outros 7 foram contrários. O advogado adota uma linha de defesa que agride, transforma a vítima em acusada, violenta sua honra e dá o tom da audiência. Trata-se de verdadeira sessão de assédio moral à vítima, agravada pela omissão eloquente dos demais integrantes do sistema de justiça, em especial do juiz. E um magistrado que intervém 37 vezes, eu não consigo, senhora presidente, com todas as vênias, verificar uma omissão. Existia ali uma situação adversa, pandemia, estávamos iniciando as audiências por meio de videoconferência. A presidente do CNJ e do Supremo, ministra Rosa Weber, definiu o placar e justificou a necessidade do Conselho apurar a conduta do magistrado. Ao não ter uma intervenção mais efetiva, ele se omitiu. Isso é suficiente para, aspas, condená-lo? Talvez não. Entendo que temos que apurar, sim. Também na sessão de hoje, o CNJ julgou um processo contra o juiz Marcos Scalércio, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo. Ele é acusado de se aproveitar do cargo de juiz e de professor para abusar de uma aluna, de uma advogada e de uma servidora do TRT da 2ª Região. Por unanimidade, o CNJ decidiu pela punição máxima ao magistrado, a aposentadoria compulsória. O Ministério Público Federal defendeu a manutenção da decisão que obriga a União a fornecer absorventes íntimos para mulheres em situação de vulnerabilidade. Pedro Canguçu tem as informações. A legislação prevê a distribuição gratuita de absorventes a estudantes de baixa renda, mulheres em situação de rua e presidiárias. A lei está em vigor há 1 ano no SUS, mas ainda não foi colocada efetivamente em prática. Uma organização não governamental entrou com uma ação para criar um plano de cumprimento do programa dentro do que é exigido pela lei. A União recorreu da decisão, mas o MPF rebateu o argumento de que a lei estaria sendo cumprida e que as informações que constavam no recurso era do Fundo Penitenciário Nacional, que foi destinado aos estados para a saúde menstrual das encarceradas. O MPF deu o prazo de 15 dias para que a União apresente um planejamento de ação do Programa de Proteção e Dignidade Menstrual. A ArcelorMittal Brasil e a Magnesita Refratários terão que pagar horas extras superiores à sexta diária a um técnico de operação. Ele trabalhava em regime de revezamento com jornada de 12 horas diárias. A decisão da 3ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, como mostra o repórter Anderson Conrado. De acordo com o metalúrgico, o turno começava às 6 horas da manhã e terminava às 18 horas, seguido de um intervalo de 12 horas. No dia seguinte, recomeçava no mesmo horário, com um intervalo de 24 horas, e finalmente retornava às 18 horas e saía às 6 horas da manhã, recomeçando o ciclo. Na reclamação trabalhista, ele sustentou que a jornada era extremamente extenuante e não permitia o necessário descanso, acarretando sérios malefícios à saúde e aumentando a probabilidade de acidentes de trabalho. Alegou ainda que a empresa não tinha licença das autoridades competentes para a prorrogação da jornada. A empresa em defesa sustentou que a jornada estava prevista em norma coletiva, em razão das condições atípicas de trabalho. Disse ainda que investia em treinamento e procedimentos de segurança para atenuar os efeitos da jornada prolongada, observando todos os procedimentos de segurança legais e necessários. O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região excluiu a condenação de 1º grau que havia concedido as horas extras. Segundo o TRT, ainda que tenha sido comprovado o trabalho em ambiente insalubre, não se tratava de prorrogação da jornada, mas de estipulação de escala especial por meio de cláusula coletiva de trabalho, amplamente negociada entre as partes. O caso chegou ao TST e o relator do recurso do trabalhador na 3ª turma foi o ministro Maurício Godinho Delgado. Ele explicou que, apesar de a jornada ter respaldo na norma coletiva, o técnico trabalhava em atividade insalubre. Isso torna necessária a licença prévia da autoridade competente, conforme previsto na CLT. Essa norma, segundo o ministro, é indisponível e não pode ser objeto de negociação, porque se trata de medida protetiva destinada a reduzir os riscos à saúde e à segurança no trabalho. De acordo com o relator, a súmula 423 do TST
admite o elastecimento de jornada em turnos ininterruptos de revezamento, se for limitada a 8 horas diárias. A decisão foi unânime. Ainda cabe recurso. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu que cabe à instituição de ensino definir regime de trabalho de professores. Repórter Fátima Uchoa. Uma professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, alegando amparo na Lei 12.772 de 2012, pretendia alterar o regime de trabalho de 40 horas semanais, sem dedicação exclusiva, para 40 horas semanais com dedicação exclusiva, que conta com remuneração mais elevada. Só que a segunda turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou o pedido da educadora. Para o relator desembargador federal João Luiz de Souza, o regime de trabalho dos servidores está sujeito ao interesse da administração pública, cuja atuação administrativa deverá ser pautada pelos critérios da conveniência e da oportunidade. Além disso, segundo o magistrado, não compete ao Judiciário definir os critérios adotados na apreciação dos pedidos formulados com o objetivo de alterar regime de trabalho de servidores, sobretudo considerando a autonomia financeira e administrativa conferida às universidades pela Constituição Federal. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que configura fraude à execução fiscal a alienação de imóvel após a inscrição do débito em dívida ativa. Repórter Kátia Gomes tem os detalhes. Antes de adquirir o imóvel, uma compradora verificou que não havia registro de penhora ou qualquer outro impedimento para aquisição do bem. Entretanto, a construtora, a primeira proprietária do imóvel, teve um débito tributário inscrito na dívida ativa pela Fazenda Nacional antes de realizar a primeira venda. A defesa da última adquirente sustentou que foram feitas as averiguações necessárias e, por isso, não houve má-fé no negócio. As instâncias ordinárias concordaram com a defesa da moradora. Para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, não seria razoável querer que, no caso de alienações sucessivas de imóveis, o comprador tivesse de investigar as certidões negativas de todos os proprietários anteriores. A primeira turma do STJ deu provimento ao recurso especial para cassar o acórdão e determinar a devolução dos autos ao TRF4 para novo julgamento, tendo em vista remanescer a possibilidade de um negócio realizado não implicar em fraude, na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. O relator, ministro Benedito Gonçalves, destacou que, com a nova redação do artigo 185 do Código Tributário Nacional, a presunção de fraude se tornou absoluta, bastando a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração. A seguir, as informações sobre a sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral. Voltamos já. Logo mais, na sequência do Jornal da Justiça, tem a sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral. Repórter Guilherme Glória tem os destaques da pauta de julgamentos. Em um dos destaques da sessão de hoje, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral devem analisar um recurso contra a decisão que julgou improcedente uma representação do Partido dos Trabalhadores contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Isso por suposta prática de propaganda eleitoral antecipada nas eleições do ano passado. A acusação defende que o ex-presidente teria feito a propaganda durante um pronunciamento transmitido tanto em rádio quanto em televisão no dia 8 de maio do ano passado, na celebração do Dia das Mães. Em decisão monocrática, o relator do processo, ministro Raul Araújo, julgou improcedente a representação. Diante disso, o PT recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral. A sessão começa logo mais às 19 horas. O Judiciário Gaúcho promoveu em Porto Alegre a Semana de Combate ao Assédio Moral, Sexual e à Discriminação. Um período de reflexão sobre o assunto que já faz parte da agenda oficial da Justiça brasileira. A reportagem é de Matheus Beck. Com 150 anos de história, o Tribunal de Justiça do Estado busca se atualizar em todos os aspectos.
Um dos mais urgentes é compreender as mudanças culturais e saber identificar quando um comportamento é impróprio ou abusivo. Aqui no Rio Grande do Sul, as ações são coordenadas pela Comissão Paritária de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral, Assédio Sexual e Doenças Decorrentes. Nosso objetivo maior é qual? Combater a cultura do silêncio. E é debatendo que nós vamos enfrentar esse silêncio e enfrentar as nossas realidades, que não são só decorrentes de hierarquia ou da relação de trabalho, mas sim das relações interpessoais e organizacionais que precisamos então ter um pouquinho mais de enfrentamento, de coerência e de verdade em cada espaço do Poder Judiciário Nacional e em especial no Poder Judiciário Gaúcho. Uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça em 2022 mostrou que mais da metade dos profissionais reconhece a existência de abusos e preconceitos dentro do judiciário brasileiro. Por isso, desde o ano passado, foi instituída a Semana de Combate ao Assédio e à Discriminação toda a primeira semana de maio. A norma que estabeleceu este período de reflexão na agenda oficial da Justiça Brasileira é baseada na Resolução 351 de 2020 do CNJ. O documento firma as políticas de promoção do trabalho digno, saudável, seguro e sustentável, e logo foi aplicado na prática pelo TJ Gaúcho. Seria, no mínimo, contraditória uma postura institucional condescendente com a ocorrência de assédio moral e ou sexual, bem como com qualquer espécie de discriminação na casa da justiça. O exemplo, como aprendemos desde cedo, vem de casa. Vem de casa. E na casa da justiça predomina tolerância zero à injustiça. No evento de abertura, o médico e sociólogo da URGS, Álvaro Roberto Crespo Merlo, apresentou exemplos de como palavras e gestos abusivos do dia a dia podem prejudicar a saúde mental dos trabalhadores, especialmente em um ambiente de pressão e cobrança por resultados. As pessoas vão responder, os que estão submetidos a essas condições, eles vão responder de maneiras diferentes, né? Dependendo da sua história anterior. Mas é sempre importante lembrar que é sempre o encontro da história anterior da pessoa com uma história de trabalho. Não dá para focar só no indivíduo. Eu acho que isso é que está vindo à tona hoje, isso que está se tornando público, essa atividade que está sendo feita aqui pelo tribunal, ela está exatamente dentro disso. Eu acho que é um passo importante para essas coisas se tornarem visíveis e poder se modificar, porque elas podem se modificar, principalmente no setor público. O desembargador Leonel Pires Olweiler alertou para o crescimento no número de processos que envolvem um assédio moral. Segundo um levantamento feito por ele, o Tribunal de Justiça julgou 17 ações indenizatórias em 2011 e 82 em 2019. O Poder Judiciário, até em virtude destes novos tempos que nós estamos vivenciando, em especial de proteção dos cidadãos em contexto de vulnerabilidade. Nós temos uma gama de servidores em contexto de vulnerabilidade que são vítimas de assédio moral. Então, seria quase que inexorável nestes novos tempos o Tribunal de Justiça, mais uma vez também aplicando a política do Conselho Nacional de Justiça, discutir esse tema do assédio moral. Já a desembargadora Liege Puricelli Pires, presidente da Comissão de Saúde, ressaltou a importância de aprimorar a formação dos servidores em gestão pública. Quando esse gestor se omite de alguma forma e delega para outro, ele abre um caminho imenso para acontecer a degradação do ambiente, o ambiente ruim, e ali vai acontecer, com certeza, um caso de assédio. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã.